Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade aí ao conteúdo sobre razão e proporção. Nós vamos ver uma das razões mais utilizadas na matemática, tá? Que é a escala. Essa escala, ela pode ser utilizada em mapas, né? Nos mapas da geografia. Ela também é utilizada em plantas de casa, de prédios, em maquetes. Tá? E também usada em miniaturas. Quando você tem um carro, um carrinho em miniatura, ou uma, um exemplo assim, a Torre Eiffel em miniatura, e ela tem uma escala para ela ser igual como é a grande, só que num formato pequeno. Então a escala é muito utilizada nessas nesses eventuais assim, né, quando a gente vai fazer desenhos ou ampliações ou reduções, ok? Então vamos passar aqui para o livro e eu vou mostrar para vocês o conteúdo sobre escala. Ah, para vocês se localizarem no livro aí, é a continuação da matéria, página 138. Então anotem aí, página 138, escala. A razão entre as dimensões de uma reprodução e as dimensões reais do objeto representado é chamado de escala. Então, ó, pode ser um objeto, mas também pode ser um mapa, né, como a gente vai ver aqui embaixo. Em um mapa, uma escala de 2,15 milhões, isso significa 1 centímetro no desenho, para 15 milhões de centímetros no real. Tá? Então, 1 centímetro no mapa vai representar 15 milhões de centímetros no real. Por exemplo, indica que cada 1 centímetro no mapa corresponde a 15 milhões de centímetros ou 150 quilômetros na realidade. Então, isso aqui tem aquela conversão lá, né, de que no mapa, né, vai estar pequeno, mas existe uma relação de 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? E 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Para fazer essas transformações, a gente precisa usar essa ideia de transformar de metro para centímetro e de quilômetro para metro. No mapa, ó, olha como aparece, né? Você tem aqui a parte da região norte. O mapa traz dessa forma, tá vendo? 0 a 150 quilômetros. Significa que esse espaço aqui de 1 centímetro no mapa corresponde a 150 quilômetros na realidade. Só que para trabalhar na mesma unidade de medida, a gente tem que saber transformar de quilômetro para metro e de metro para centímetro. Eu vou compartilhar uma outra tela aqui. Deixa eu abrir aqui rapidinho uma tela no Google. Só para a gente poder relembrar como que funciona essa parte de fazer a transformação de quilômetro para metro, de metro para centímetro. Vocês vão entender aí que de maneira bem simples a gente consegue fazer essas transformações. É muito utilizado em desenho, né, essas unidades de medida. Como às vezes a gente tem que trabalhar na mesma unidade de medida, é interessante vocês saberem fazer as duas coisas, ok? Então, vou abrir aqui a nossa lousa virtual, o Jamboard, para a gente dar uma olhadinha aqui e relembrar o que eu estou falando. Então, o que é importante quando a gente for trabalhar com escala é vocês lembrarem dessa relação aqui, ó. 1 quilômetro equivale
é igual a 1.000 metros. Tá? Facinho de lembrar, né? A letra K já vale 1.000, né? A palavra quilo significa 1.000. E 1 metro é igual a 100 centímetros. Então, lá no mapa, né, a escala do mapa, ela está marcando de 1 para 15.000 quilômetros. Tá? Desculpa, né? Vamos olhar lá no mapa de novo, para a gente ver o que a gente está falando. Ó. 1 centímetro, 150 quilômetros. Está aqui no mapa. Né? Então, ó, 1 centímetro no real, no desenho, equivale a 150 quilômetros no real. Tá? 150 quilômetros. Para trabalhar com a mesma unidade de medida, eu preciso transformar de quilômetro para centímetro. Afinal de contas, né, eu não posso toda hora, principalmente se ele for pedir para falar qual é a escala, né, alguns exercícios, eu não vou poder trabalhar com duas unidades de medida diferentes. Em alguns exercícios, se ele perguntar que nem a distância entre duas cidades, aí não tem problema, pode deixar em quilômetro. Mas se ele falar qual é a escala desse mapa, tem que estar na mesma unidade, tá? Então, ó, vamos lá. 1, 5, 0. Está em quilômetro, certo? Eu quero passar para centímetro. É só eu contar quantos zeros tem aqui, ó. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, de quilômetro direto para centímetro, eu vou aumentar 5 zeros. Né? De quilômetro para metro, aumenta 3 zeros. E de metro para centímetro, aumenta mais 2 zeros. Então, de quilômetro direto para centímetro, eu vou ter que aumentar 5 zeros. Então, como é que fica? 15 milhões de centímetro. Ou seja, 150 quilômetros é a mesma coisa que 15 milhões de centímetros. Isso que o livro está falando lá, de deixar na mesma unidade de medida. Tá? Vocês vão ver que nesse exercício, como vai ser a distância, nesse exemplo, ele quer a distância real entre Belém e Teresina. Aí a gente pode usar a ideia de deixar tudo na medida que está, não tem problema não, quilômetro mesmo. Né? Então ele vai colocar, com base nessas informações e na escala em que o mapa foi construído, chamamos de X a distância real entre esses municípios e construímos o seguinte quadro. 1 centímetro no mapa, 150 quilômetros no real. 5 centímetros no mapa, X quilômetros no real. Assim podemos escrever e resolver a proporção 1 sobre 5 é igual a 150 sobre X. Desenho, né? 1 no desenho equivale a 150 quilômetros no real. Então, 5 no desenho vão fazer X no real. E aí você descobre fazendo uma multiplicação cruzada. 1 vezes X é X, 150 vezes 5 dá 750. Então, a distância real em linha reta entre os municípios de Belém do Pará e Teresina, no Piauí, é 750 quilômetros. Você monta uma regrinha de 3. Tem que tomar cuidado com o que nessa regrinha, né? Colocar sempre, 1 no desenho, está para 5 no desenho, assim como 150 quilômetros no real, está para X quilômetros no real. Sempre tomando cuidado de 1 está para 150, né? 1 no desenho, 150 no real. 5 no desenho, X no real. Não pode trocar a ordem, senão dá errado. Multiplicando em cruz, você vai obter, né? 1 vezes X, X.
5 vezes 150, 750. Como a pergunta era a distância entre duas cidades, e geralmente as distâncias entre duas cidades é dada em quilômetro, eu não preciso passar nada para centímetro, né? Então, posso trabalhar com quilômetros mesmo. Facinho, né, gente? Bem tranquilo mesmo essa parte de escala. Continuando aqui na outra página, observe agora as fotografias a seguir. Na imagem da esquerda, aparece uma miniatura da Torre Eiffel, essa aqui, em uma escala de 1 para 2000, ou seja, 1 centímetro na miniatura corresponde a 2.000 centímetros na Torre Eiffel. Ok? Então, ó, em que o tamanho real tem 300 metros de altura. Então, o real da altura da Torre Eiffel é 300 metros. Qual é a altura dessa miniatura? Então, olha como você vai ter que montar aqui tomando muito cuidado. Por que tomando muito cuidado, né? Olha como é que está essa problemática aqui, ó. 1 centímetro na miniatura corresponde a 2.000 centímetros no real, certo? Não é isso que está falando? A escala é 1 para 2.000. 1 centímetro na miniatura, 2.000 centímetros no real. Ok? E o tamanho dela no real é 300 metros de altura. E eu quero saber a altura da miniatura. Você vai montar a regrinha. X centímetros na miniatura corresponde a, né, pode colocar assim, né? 1 centímetro está para 2.000 centímetros, assim como X centímetros está para, olha o que acontece, 300 metros. Eu não posso misturar metro com centímetro. O que eu vou ter que fazer? Pegar 300 metros e transformar em centímetros. 300 metros. Para passar de metro para centímetro, eu aumento 2 zeros, então vai ficar 300 e aumenta 2 zeros. Vai dar 30.000 centímetros. Aí eu posso jogar aqui. Tá? Então, eu vou ter que transformar 300 metros também em centímetros. Afinal de contas, a altura do desenho da miniatura também está em centímetro. Então, eu não vou poder trabalhar com metro, eu vou ter que trabalhar com todas as unidades em centímetros. Lá no outro exemplo, estava centímetro para centímetro, quilômetro para quilômetro. Aqui não, está centímetro, 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 metro. Não pode. Multiplicando em cruz, né, fazendo a multiplicação cruzada aqui, nós vamos ter 2.000 vezes x é igual a 30.000 vezes 1, que vai dar os mesmos 30.000. O que eu vou fazer com 2.000? Vou passar dividindo. X é igual a 30.000 dividido por 2.000. Tá? Eu vou poder cortar 3 zeros do denominador com 3 zeros do numerador. Esses 3 zeros aqui, eu posso cortar com esses 3 zeros aqui. Vai ficar 30 dividido por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. Então, a altura da miniatura é 15 centímetros. Tá? Então, como esse aqui eu tive que passar tudo para centímetro, porque senão eu ia misturar metro com centímetro, não ia dar certo. Tá? Então, vamos ver aqui no livro como vai estar. Fazendo porque ele também transformou, foi a mesma coisa que ele fez. Deixou tudo em centímetro,
porque a altura da miniatura também estava em centímetros. Note que 300 metros é igual a 30.000 centímetros. Multiplicou em cruz, fez a regrinha de 3. Portanto, a miniatura tem 15 centímetros, extremamente fácil. Modelismo. Modelismo é a prática de construir réplicas de objetos com dimensões proporcionais às reais. Entre as categorias mais conhecidas estão a automodelismo, carros, a aeromodelismo de aviões e a nautimodelismo em embarcações. Tem também a miniatura aqui de um tanque de guerra, né? A principal ideia é confeccionar uma réplica do objeto real em menor escala ou em que seja a mais fiel possível. Para cada categoria, há uma escala preponderante, mas não obrigatória. Por exemplo, nos automóveis, geralmente usam-se as escalas 1 por 24, 1 por 25, 1 por 20 e 1 por 18, ou seja, 1 centímetro no desenho, na miniatura, equivale a 24 centímetros no real. Tá? Isso quer dizer, nos helicópteros e aviões, as mais usadas são 1 para 72 e 1 para 48. 1 centímetro na miniatura corresponde a 72 centímetros no real. Mas nada impede que sejam usadas outras, né? Preponderante que predomina, que está em primeiro lugar. Então, há uma escala preponderante, porém pode usar qualquer escala, mas geralmente eles usam essas escalas nas miniaturas de carros. Então aqui significa isso, tá? 1 centímetro no desenho de miniatura corresponde a 24 centímetros no desenho real. Como não tem unidade de medida, elas estão na mesma unidade, centímetro e centímetro. Tá? Na do mapa, como estava em diferentes escalas, né, ele é obrigado a falar centímetro, quilômetro. Por isso que ele identifica aqui, ó, no mapa, ele identifica que esse espaço vale 150 quilômetros. Tem a unidade de medida aqui. Quando não tem a unidade de medida, é porque eles estão sempre na mesma unidade. 1 centímetro é o padrão, tá? O numerador sempre vai ser 1 na escala. 1 para 24, 1 para 25 e assim por diante. Ok? Aí tem alguns exercícios aí. Olha, nesse carrinho, a escala é 1 para 64. 1 centímetro no carrinho corresponde a 64 centímetros no real. Tá? E tem aqui alguns exercícios nas páginas 140, 141, 140 e 141, tá? Essas páginas aí vocês vão estar fazendo logo após assistir o vídeo, para a gente corrigir na semana que vem. Ok? Então, a matéria de escala é bem simples, né? Ele usa a ideia de razão, proporção e a regra de 3. Ok? Qualquer dúvida, eu vou estar online no Meeting, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar lá online para atendê-los, mas tentem fazer esses exercícios aí, que vocês vão ver a facilidade que vocês vão sentir, tá bom? Muito obrigado, bons estudos e até a próxima aula, pessoal.